Bom dia. Queria agradecer o convite do Moreiras para participar do evento. A ideia é apresentar um pouco sobre o que é o esgotamento do IPv4, o que vai acontecer, se o mundo vai acabar, a gente vai sobreviver, o que vai acontecer. É uma ideia interessante, tem processos que vão acontecer a partir de determinados momentos, e é interessante que a comunidade conheça, saiba, possa discutir, esteja preparado. Mas antes, eu acho que é conveniente fazer uma contextualização, explicar algumas coisas. O NIC-BR é um registro nacional, devidamente reconhecido pelo LACNIC, inclusive ele precede ao LACNIC. Antes da criação do LACNIC, já existia dentro do Brasil uma instituição que fazia a distribuição dos endereços IPs para os provedores e instituições como bancos e universidades. Quando o LACNIC foi criado, mesmo antes do LACNIC ser criado, e esteve buscando organizações que suportassem e que patrocinassem o LACNIC, e o NIC-BR foi uma das organizações que patrocinou e suportou o LACNIC. Após a criação, o LACNIC reconheceu o NIC-BR como um registro nacional que continua atuando nessa função. Um outro ponto importante é que existem regras para a distribuição dos recursos. Essas regras elas são comuns na região, ou seja, um provedor em qualquer outro país passaria pelas mesmas regras, pelos mesmos critérios que um provedor no Brasil para receber os endereços IPs, ASNs, assim por diante. Então, são regras comuns. E a gente sempre usa essa expressão de bottom-up no sentido de que vem de baixo para cima, ou seja, as pessoas que fazem parte dessa tal comunidade de usuários da internet são os que decidem essas regras. Então, essas regras que estão atualmente em vigor, se precisarem de ajuste, esses ajustes são sugeridos pela própria comunidade. Se precisarem de novas regras são sugeridas, discutidas e aprovadas, e são implementadas em seguida. O local onde essas regras são discutidas, essas propostas acontecem, é dentro das reuniões do LACNIC. Ela acontece 2 vezes ao ano, em diversas cidades na região, e é um evento aberto, gratuito, qualquer uma pessoa pode participar. Bom, é gratuito assim, para quem é provedor internet, tem a ASN, pode participar, mas é aberto para qualquer pessoa, porque inclusive não precisa estar presente na reunião para discutir uma proposta, para propor uma proposta. Isso aí é tudo feito através de listas de e-mail, abertas e transparentes. Esse daqui são 2 gráficos que eu acho que é interessante também comentar. A gente tem aqui um mapa do globo, indicando que existem registros regionais em diferentes regiões do globo. Na nossa parte, que é em verde, aqui é o LACNIC. E esse outro gráfico mostra um pouquinho como é que é a hierarquia dessa distribuição de recursos. Então, no topo, existe uma instituição, um serviço chamado AIANA, que está dentro da AICA, ela que coordena a distribuição dos recursos ainda não alocados. Ela pega parte desses recursos e redistribui para os demais que estão na linha abaixo, que são os registros regionais. São 5. Esses registros regionais vão fazer alocações para provedores ou usuários, como eu havia dito, bancos, universidades. Mas também existem casos em que você tem uma estrutura intermediária, que é o registro nacional. Isso acontece na região do LACNIC e na região do APNIC, que é na Ásia e Pacífico. E lá existem vários, e por uma questão cultural também, de diversidade de idioma e de cultura, eles têm instituições que estão dentro do país, conhecem o idioma, conhecem a cultura. Na nossa região são 2, o Brasil e o México, que, como eu havia dito, tal qual o NIC do Brasil, o NIC do México também existia, precede ao LACNIC. Já falando um pouquinho do estado atual, considerando que a gente tem dentro do Brasil, já temos alocados endereços IPv4, mais de 68 milhões de endereços. Né? Isso é mais que 4 blocos /8 distribuídos dentro do Brasil. É bastante coisa, mas
está de acordo com o tamanho do Brasil, a quantidade de provedores que a gente tem, a quantidade de usuários da internet que a gente tem, que tem crescido muito nos últimos anos. Em termos de IPv6, são mais de 1.000 blocos /32. /32 é a alocação mínima que se faz para um provedor internet, é o mínimo, mas pode ter blocos maiores, como eu havia dito aí, coloquei na apresentação, existem alocações de /28. Se não me engano, são 2 alocações de /28, são as maiores que a gente tem. E /32, só para dar uma contextualizada também, são 65.000 /48. É um bloco bastante grande, que os provedores podem ficar tranquilos por muitos anos. Em termos de ASN, número de sistemas autônomos, são mais de 2.225. 41% desses daí já são de 32 bits. Alguns anos atrás, o espaço total de ASNs, que na época era utilizado em números de 16 bits, estava chegando ao limite. Implementou-se uma alteração, passou para 32, e atualmente no Brasil mais de 40% dos ASNs distribuídos já são de 32 bits. Isso é muito bom. Isso mostra quão jovem são os nossos provedores, que já estão comprando equipamentos mais novos, recentes, e que já têm suporte a uma tecnologia mais avançada. Quer dizer, é uma coisa a menos para se preocupar. Os ASNs de 32 bits já são suportados por esses equipamentos mais novos. Esse gráfico é para mostrar um pouco isso, é um reflexo disso que eu comentei com vocês. Esse aqui é o número de sistemas autônomos que tem recursos IPv4 e recursos IPv6. Então a gente nota um crescimento bastante acentuado a partir de 2009, tanto em novos ASNs, mas também na quantidade de endereços IPs alocados e endereços IPv4 e IPv6. Esse verde aqui é IPv6 e IPv4. Desculpa, o verde é IPv6, IPv4 e o azul é IPv6. Então, mais da metade dos ASNs que são alocados já recebem IPv6, já estão preparados para essa nova tecnologia. Na verdade, assim, o que a gente tem feito, quando alguém vem pedir bloco IPv4 pela primeira vez ou adicional, a gente já fala sobre IPv6, fala da importância e convence o provedor a levar também IPv6, para assim já ficar preparado. Então aqui, considerando os últimos 5 anos, o crescimento mais de 300%. E é esperado isso, a gente olhar o mercado internet brasileiro, como tem crescido, a quantidade de provedores novos que tem surgido, é bastante esperado esse tipo de crescimento, e a gente está alocando de acordo com a necessidade. Quer dizer, há necessidade, há justificativa, a alocação é feita. Então isso demonstra nesse gráfico. Esse outro gráfico é um pouco mais... Ele considera uma linha de tempo um pouco maior, mas ele mostra também outras regiões aqui. Então a gente tem o LACNIC, é a parte em verde, o NIC-BR seria em vermelho, acaba ficando aqui atrás, quase que sobreposto junto ao LACNIC, e a parte em azul é o NIC México. Então a gente mostra, o que eu queria mostrar com isso aqui é o seguinte, o crescimento nosso, do Brasil, é bem próximo ao crescimento de todo o resto da América Latina, excluindo o México. Então a gente mostra o tamanho do nosso mercado, a velocidade do crescimento do nosso mercado internet. Já indo para a parte que deve ser a mais interessante nesse espaço, esse aqui é como está a utilização do endereço IPv4 atualmente. Então essa parte em vermelho é tudo que já foi alocado. Então 85% do espaço total de endereço IPv4 do LACNIC, ou seja, aqui eu estou considerando somente os endereços que estão sob a administração do LACNIC e que englobam aqueles distribuídos pelo NIC-BR também, 85% já está alocado. O que está sobrando? São esses 13% que está em verde, e eu destaquei aqui dois pedacinhos que representam mais ou menos 1% do total, que são reservas, e essas reservas que eu vou comentar um pouco mais para frente. Então, quer dizer, quando acabar, então nós temos aqui 13% ainda livre, é o espaço que está sendo consumido nesse momento, é onde estão saindo as alocações, são desses 13% aqui. Quando esses 13% acabarem, ainda existem dois estoques, dois pedacinhos com endereço IPv4 para serem consumidos. É isso que eu vou comentar um pouco mais para frente. Então, assim, quando a gente fala de esgotamento do IPv4, vai acabar, o mundo não vai acabar, porque a internet vai continuar funcionando, tem mecanismos para isso, tem o IPv6, mas
mesmo quando a quantidade de endereços IPv4 acabarem, a gente está falando desse espaço em verde, ainda tem 2 reservas aí, justamente para que esse momento final não seja tão desesperador como alguns possam pensar. As projeções de finalização. É uma ciência meio complicada prever finalização, mas existem algumas formas de fazer isso, e aqui eu estou colocando duas projeções que utilizam essas formas. É baseado no passado. Pega-se a taxa de alocação do passado, coloca-se num gráfico, faça algumas fórmulas matemáticas para projetar isso para o futuro. Mas isso você está considerando somente o que passou. Você não leva em consideração novas tecnologias, novos usos, coisas que possam surgir. Então isso aí pode mudar bastante essa projeção de finalização. Mas o LACNIC ele prevê que seja maio de 2014. Então ele tem lá os seus cálculos, as suas fórmulas. E existem um outro, e aqui isso aqui eu coloquei de propósito para mostrar como isso daí é muito variável, muito complicado. Tem um que é gerado por uma pessoa que trabalha para o APNIC, o Jeff Houston. Ele tem esse IPv4 Address Report. Ele fala que é janeiro de 2015. Para falar a verdade, eu não consegui ainda uma informação dele se esse janeiro de 2015 é considerando inclusive aquelas 2 reservas que eu comentei. Pode ser que seja isso. Mas aquela reserva de 13%, que é o estoque normal que a gente está consumindo hoje, possivelmente maio, junho do ano que vem. E aí entram esses 2 estoques, essas 2 reservas especiais que eu comentei, que são para esses momentos finais, para dar alguma sobrevida, uma forma organizada de terminar os endereços IPv4. Então, são 2 reservas, é 1% daquele espaço total do LACNIC, mas são 1 milhão de endereços, 1/12 para a primeira reserva, que é chamada de finalização gradual, 1/12, um outro /12, para novos membros. Somente. Então vamos lá explicar o que é isso aqui. Essa finalização gradual é o seguinte: foi uma ideia que a comunidade teve de dizer assim, olha, no finalzinho a gente não quer que chegue uma organização que tenha justificativa e tenha critérios e receba numa única alocação, numa única rodada, todo o espaço que tem lá restante. Então a gente quer dar uma chance para que todo mundo possa ir até o registro regional, o registro nacional e receber um pedacinho daquele finalzinho. Um pedacinho daquela estoque final. Então, essa foi a ideia. Quando a gente consumir aqueles 13%, que eu mostrei naquele gráfico de torta lá, entra essa reserva de finalização especial, finalização gradual. As alocações nesse momento vão ser de no máximo 1/22 e sempre a cada 6 meses. Então, se um ISP vem num determinado momento recebe um 22, mesmo que ele consiga justificar, tenha demonstração e necessidade de utilização de 1/16, o máximo que a gente vai conseguir alocar para ele vai ser um 22. Olha, sinto muito, nós estamos nesse momento especial, você recebe um 22 aqui e vai dando uso para ele da forma que você pode. E ele só pode voltar, para pedir mais, mas passados 6 meses, justamente para permitir que outros tenham oportunidade de também entrar nessa fila, receber um pedacinho e gerenciar esse pedacinho pequeno dentro da sua rede. Então, 1/22 a cada 6 meses, independente da necessidade. Se ele precisa de um 16, um 17, um 20, ele vai receber um 22. Consumido esse /12, entra a outra reserva, um outro /12. E aí o que muda é o seguinte: nessa última reserva, é somente novos membros, novos provedores, ou seja, aquele que não tenha recebido ainda nenhuma alocação do LACNIC, do NIC-BR, do NIC-México, pode receber um bloco. E também é um /22. E uma única vez. Qual que é a ideia? Sempre vão existir provedores que vão estar se reformulando, vão estar reformulando a sua rede, se reestruturando, e chega um momento que eles querem virar sistema autônomo, ter seu próprio bloco. E se for nesse momento da finalização, ele vai receber pelo menos um /22 para terminar essa reestruturação da sua rede, implementar mecanismos de tradução nesse finalzinho, implementar IPv6, ele tem que receber IPv6, ele só recebe esse 22 se receber um bloco IPv6, implementar o IPv6 na sua rede e os mecanismos de tradução que ele tem que implementar nesses momentos finais de sobrevida do IPv4.
Então, nesse momento final, somente para novos provedores, ou seja, aqueles que não receberam ainda nenhuma alocação, e 1/22 uma única vez. Ele não pode voltar de novo e falar, eu preciso de um bloco adicional, não sinto muito, você já recebeu o seu, agora implementa IPv6, que é o futuro. Esse estoque ele vai ser comum, aquela partezinha, uma parte aqueles 13% e esses outros 2 estoques de 1% do total é comum, de acesso comum pelo todo o LACNIC, pelo NIC-BR, pelo NIC México, como uma forma também de ser justo, de que todos disputem pelo mesmo espaço e não tenha reservas especiais para ninguém, para não dar aquela impressão de privilégio. Então, é um estoque e acesso em conjunto. E durante a finalização, os pedidos eles vão ser atendidos de toda a região de uma forma ordenada. Então, pega os seus pedidos do NIC-BR, pega os seus pedidos do LACNIC, do NIC México, coloca numa fila, ordena por ordem de chegada e vamos atendendo. Vai chegar um momento que alguém vai ficar fora. Se for naquele momento que você recebe só um 22, vai falar para ele, olha, aquele 16 que você pediu eu não consigo atender, mas eu consigo alocar um 22 para você e você volta daqui a 6 meses. E a alocação vai ser sempre, a aprovação e a alocação vai ser sempre em conjunto. Então nós vamos nos reunir diariamente para fazer essa análise, a ordenação dos pedidos, analisar aqueles que podem ser alocados em conjunto. E era isso. Passei um pouquinho do tempo, me desculpe, mas se tiver alguma dúvida, algum comentário, estou à disposição. Fica à vontade, pode se dirigir a um dos 2 microfones aqui, se alguém tiver perguntas. Pessoal que está monitorando o chat, se tiver alguma pergunta. Botaram uma dúvida. Quando a gente chegar nas alocações finais, que você tiver com 1/22 apenas uma vez para um novo ASN, já foi votado, já foi definida alguma política para evitar que você tenha um come-come de compras e aquisições para pegar esses blocos /22? Do tipo, eles não poderem ser transferidos de CNPJ, sendo obrigatória a devolução, e aí o CNPJ tem que entrar o novo CNPJ tem que entrar na fila para pedir se ele nunca teve, etc. Não existe nada assim claramente, mas todos os processos de transferência, compra e venda, são solicitados documentação que comprove que de fato existiu. Uma transferência de recursos, uma transferência de equipamento, de usuário, carteira de clientes. Eu acredito que esses momentos finais vão ser bastante complicados, vão exigir muita atenção de todo o time para evitar esse tipo de coisa, que possivelmente vai acontecer. Na região da Ásia e Pacífico, que já tem uma política semelhante, já entrou nisso faz tempo, mais de 2 anos, tem casos assim. Não são todos os casos que vão ser possíveis detectar, mas a gente vai se empenhar para detectar. De que forma? Solicitando documentação que comprove realmente que houve a compra e venda e vamos ter registro de todas essas informações. Mas vai ser bastante trabalhoso, a gente vai ter bastante trabalho nesse momento aí. Charles, de Telebrasil. Queria fazer uma pergunta a respeito de recursos relacionados a outros registros. A gente tá falando você falou do LACNIC, citou que existem outros registros, Africanic e outros. Há algum trabalho, qual é a visão de vocês em relação à alocação de recursos entre regiões, entre distribuidores regionais? Você fala de um provedor de uma região conseguir recursos em outra região. Isso. Tá. Existe, isso a forma como é feito hoje é chamada de transferência entre regiões. Porque, vamos supor, o APNIC já não tem mais recursos para alocar, o RIPE também não tem, mas existem membros nessas comunidades que têm muito recurso, que não estão usando e querem transferir para outros. Existem regras e políticas que permitem isso somente, no momento, somente entre Ásia e Pacífico e Estados Unidos. E já aconteceram provedores na Ásia e Pacífico, obtendo endereços que anteriormente estavam alocados para algum usuário na Europa, nos Estados Unidos eles fazem todo o trâmite, é supervisionado pelos registros regionais, ou seja, o ARIM e o APNIC, que são dessas 2 regiões, supervisionam essas operações, verificam as documentações, uma vez comprovada
cumprimente todas as regras, eles fazem o registro nas suas bases de dados. Então, existe já nesse momento. Depende... A ideia é o seguinte, se uma região implementa e a outra também implementa, aí consegue fazer. Uma instituição, um provedor na região do LACNIC querendo transferir da Ásia Pacífico, não vai ser possível porque na região do LACNIC não existe ainda. Eles só querem fazer quando existem as políticas nas duas regiões para permitir reciprocidade. Ou seja, eu transfiro de lá para cá e de cá para lá. Bom dia, Pataro. Rogério Mariano, da Petrobras. Existe algum trabalho dentro do NIC ou dentro da própria LACNIC em relação àqueles endereços marginalizados que estão em Bogenhouters ou em rotas marcianas? Por que eu estou perguntando? A gente tem percebido que ao longo de 2013 a gente tem interação com alguns AS na Ásia Pacífico, né? Vietnã, Taiwan, algumas empresas. E a maioria dos problemas operacionais que a gente pega lá é porque o cara está no nosso filtro de Bogenhouters, né? E a gente olha e vê nas tabelas de Bogenhouters, vê que esse prefixo foi cedido, esse prefixo está ativo dentro do provedor. Então, como existe um range muito grande de endereços, né, alguns /22, outros /23, na sua grande maioria na nossa região /24, existe algum trabalho de vocês de ceder esses endereços ou está olhando isso? O trabalho que existe tem algumas monitorações feitas pelo RIPE, pelo LACNIC também, de detectar se alguns blocos estão dentro de algum filtro, comunicar às instituições que não existe mais necessidade de ter esse filtro. Mas é um problema muito complexo, porque são muitos sistemas autônomos e alguns, infelizmente, não participam de comunidades, não participam de fóruns de operadores e acabam não recebendo as informações de que eles precisam remover e atualizar aquela configuração. Mas existe algum trabalho de monitoração, sim, mas é complexo, é bastante complicado. Então, obrigado, Pataro. Uma salva de palmas, por gentileza, para o Pataro. Obrigado.